Ninguém liga para os palestinos e dizer que muçulmanos se importam com seus irmãos é besteira. Acho que exageramos ao elogiar a chamada Rua Muçulmana só de fingir isso ultimamente. Centenas de milhares de muçulmanos morreram no Iêmen nos últimos anos, sem protestos. Nem sequer 1% do que vimos. Centenas de milhares de muçulmanos morreram na Síria desde o início da guerra civil há mais de 10 anos. Por Assad, seu regime, grupos jihadistas rivais, seitas intrarreligiosas e outros. Nem 1% das pessoas que foram às ruas se manifestou nesse dia. A ideia de que os muçulmanos realmente se importam com seus semelhantes muçulmanos é insana. Eles não se importam. O que eles realmente se importam é com os judeus. Há algo na raiz do Islã e de seus seguidores que não suportam guerras envolvendo Israel e principalmente odeiam quando Israel está vencendo. Isso está no centro do ser deles. Por isso marcham nas ruas desta e de outras cidades. Não é por amor aos muçulmanos, mas por ódio aos judeus. Então você está dizendo que há algo na raiz da religião. Bem, vamos analisar isso. O que você quer dizer com isso? Há duas coisas importantes a mencionar. Uma delas é, claro, que Maomé, o fundador do Islã, ele mesmo decapitou e massacrou muitos judeus. Especialmente em uma batalha famosa, em particular, a dos Banu Quraysh. É uma história que você pode encontrar no Alcorão e no Hadith. E claro, isso aconteceu porque os judeus não aceitaram a revelação de Maomé como ela era. Por isso, na tradição islâmica, eles são considerados um dos primeiros povos a recusar o Islã. E, como resultado, é claro, Maomé decapitou centenas e centenas de judeus. Então, isso não é um bom começo. Mas acho que há algo ainda maior dentro do mundo muçulmano. Vale mencionar, como Bernard Lewis destacou várias vezes, o grande problema no Islã em relação ao judaísmo e ao mundo não islâmico é que a religião muçulmana afirma ser a última revelação de Deus ao homem, o que é uma afirmação muito significativa. Reconhece revelações anteriores, mas diz que esta é a final e definitiva. E mais, Deus lhe deu um livro, o Alcorão, e o Alcorão é o único livro de que você precisa. A surata de abertura afirma: este é o livro sem dúvidas, o que considero uma declaração ousada. Mas a afirmação de que o fundamento do Islã está aqui é: este é o livro no qual não há dúvida. E é o único livro de que você precisa. E é a palavra final de Deus que o homem jamais terá agora, se você for um dos destinatários deste livro. Pessoas que se convertem voluntária ou forçadamente ao Islã e regiões conquistadas pelo Islã. Isso inclui quem cresceu nessa tradição. Você pensaria que, sendo o destinatário da revelação final de Deus, estaria em ótima situação, não é? Bem, isso está indo muito bem. Nós recebemos a revelação final de Deus, o que poderia ser ruim, o que não estaria ao nosso favor. Então, várias coisas acontecem. Ao longo dos milênios, muitos muçulmanos percebem que, apesar da revelação final de Deus, as coisas não vão bem até a descoberta do petróleo. Em partes do Oriente Médio, a maioria vive na miséria. Muitos avanços europeus pouco impactaram o mundo muçulmano, mas isso não deve ser exagerado. Certas partes do mundo muçulmano, é claro, deram ao mundo ocidental alguns elementos do que se tornaria a tradição da Europa Ocidental. Então houve momentos de intercâmbio, houve momentos de aprendizado mútuo, e agora, é claro, todos olham para trás, ou muitas pessoas olham para aqueles tempos com nostalgia. O mundo muçulmano, em geral, se isolou e não buscou aprender com outros povos. Não melhorou a economia de seu povo e falhou em criar sociedades tão bem-sucedidas quanto as europeias. Surge então uma pergunta: se somos os destinatários da revelação final, por que tudo é tão ruim onde vivemos? Além disso, tem mais um ponto. E como é que os judeus retornam ou restabelecem? Claro, muitos judeus já viviam na área que hoje é Israel, mas já viviam lá. Muitos vêm de outras partes do mundo, inclusive do Oriente Médio, expulsos por governos em 48 e depois. O mundo muçulmano vê esse pedacinho de terra, que entre outras coisas é o único pedaço do Oriente Médio que não tem petróleo nenhum. Eles tornam esse lugar muito mais bem-sucedido que os países vizinhos. Se você criar um Estado palestino, você só terá mais um Estado árabe fracassado, mais um Estado muçulmano fracassado. Vai se somar aos mais de 50 Estados muçulmanos e árabes já fracassados. Qual é a explicação? Os judeus que recusam o convite do profeta para o Islã ainda estão aqui.
ter esse pedacinho de terra e fazer todas essas descobertas e outras coisas que se mostram tão bem-sucedidas é como uma facada no coração. Em vez de dizer que fazem algo errado, dizem que os judeus fazem algo certo, sugerindo que manipularam o jogo. Por isso eles se importam, o que contribui para a patologia do antissemitismo, que foi em grande parte erradicada entre europeus na Europa, embora não totalmente. Ainda existem alguns grupos da extrema-direita que você pode encontrar por toda a Europa e, ocasionalmente, no Reino Unido. Ainda existe um resquício desse elemento nocivo na esquerda, tornando-a mais próxima do barco. O antissemitismo, que pensávamos ter terminado com Hitler, ainda existe e prospera no mundo muçulmano. O mundo muçulmano agora integra a Europa, trazendo de volta os horrores hitleristas do antissemitismo. A causa pró-Palestina, como eles dizem, é bastante popular entre os jovens. Você já deve ter visto pesquisas mostrando que jovens consideram o ataque do Hamas genocida e justificado pelas ações de Israel. Eles são pró-genocídio? Parece que sim. Nem todas essas pessoas são jovens muçulmanos aqui. Alguns não são. Como isso aconteceu? É uma ignorância incrível. Alguém aqui ou assistindo realmente acredita que temos uma geração bem educada? Touche. Quero dizer, me encontre o professor ou me encontre o docente em qualquer universidade nos últimos anos que diria isso para você. Todo ano, os universitários chegam, os alunos chegam e eles simplesmente sabem cada vez mais a cada ano. Talvez em certas ciências você pudesse dizer que nesse campo específico isso acontece, mas você não poderia dizer isso das humanidades de jeito nenhum. Você não poderia dizer isso sobre muçulmanos, com certeza não. As pessoas não chegam todo ano sabendo cada vez mais história. O motivo pelo qual os jovens de quem você fala acreditam nisso é porque eles foram alimentados com uma forma de doutrinação. Uma versão específica da história que, como vocês sabem, corresponde a uma versão distorcida da história racial americana e projeta isso sobre tudo no mundo. Junte a isso uma forma específica de história anticolonial ou pós-colonial, como preferir, que nada sabe sobre o colonialismo, apenas sobre o mundo pós-colonial. E você também vê isso sendo projetado sobre o Oriente Médio. Então, essas pessoas que falam sobre Israel e provavelmente nem conseguiriam apontar onde fica no mapa, certamente não sabem a qual rio estão se referindo. Quando gritam do rio ao mar, nem saberiam localizar no mapa. Já gritei, do rio ao mar. Acho que todos os israelenses deveriam ser expulsos ou que os judeus deveriam ser tratados assim? Não. Você sabe de qual rio e mar eles estão falando? Aliás, Eu conheço o Mediterrâneo. Deve ser o mar, mas agora eu não sei disso. Rabino, essas pessoas basicamente se dividem em dois grupos e falam em termos de ocupação, colonizadores e apartheid. Essa é a versão americanizada da justiça racial aplicada ao Oriente Médio. Os israelenses são colonizadores e também povos indígenas, assim como os palestinos, apesar de judeus estarem na terra bem antes do termo palestino existir, que ainda é disputado. Então eles inventam essa ideia, por exemplo, de que são povos indígenas que foram expulsos. Os palestinos são povos indígenas e foram expulsos pelos judeus, pelos israelenses, pelos sionistas. E essa versão é, claro, uma repetição daquela versão da história americana que fala sobre as primeiras populações idílicas e edênicas da América, os povos indígenas, e então vieram pessoas da Europa. Espanhóis, italianos, portugueses, franceses e britânicos chegam, fazem o que querem e impõem sua versão da história no Oriente Médio. Para essas pessoas, eu diria, tudo bem, você pode fazer isso se quiser, agora vamos lá. A Grã-Bretanha quer jogar esse jogo, tem certeza? É melhor não deixar os britânicos começarem. Me conte mais. Douglas, o que você quer dizer? Você quer jogar? O jogo em que indígenas são donos da terra e os outros deveriam virar fósseis. São 760 anos de migração para o Reino Unido. Quem são os povos indígenas e os colonizadores do Reino Unido? Quem são os colonizadores ilegais na Grã-Bretanha? São as pessoas que chegaram. Alguém quer seguir por esse caminho? Bem, veja, Douglas, acho que o que você está dizendo faz sentido logicamente, como você sabe, mas algo me chamou muito a atenção. Ainda não lançamos esse episódio. Conversamos com Michael Malas nos Estados Unidos e ele me disse, Constantine, você precisa notar que essas pessoas não usam a linguagem para se comunicar, mas para manipular. Por isso, o que você diz faz sentido. Eles responderiam, o que quer dizer? Você é um estranho, branco ou não, certo? Eu sou uma mulher negra, lésbica, não binária, de cabelo azul. Não é como te vem, Douglas. Bem, Eu me auto-identifico. sim.
As pessoas com mais melanina são as mais oprimidas. Bem, eles deveriam conversar com os judeus iemenitas. Deveriam conversar com os judeus etíopes. Eles nem saberiam do que estou falando. Não, não saberiam. Eles podem procurar, podem se informar, podem se educar. O que quero dizer é que existe uma narrativa neste país. Certamente que a população nativa, certamente a que vive aqui há mais tempo, e a população nativa, eles são os opressores. Tudo gira em torno da dinâmica de oprimidos e opressores. Seu argumento não funciona no mundo deles. As meninas de Rotherham e outras vítimas na Grã-Bretanha, estupradas por gangues paquistanesas nos últimos 20 anos, não eram opressoras, mas sim oprimidas. Mas deixe-me voltar à segunda categoria de pessoas que são de esquerda, do tipo que eu estava mencionando, a segunda categoria de críticos de Israel. E aprendemos muito com isso. Quais outras acusações eles fazem além das versões americanizadas de justiça social? Quais são as outras versões disso que eles colocam sobre isso? Eles dizem que os israelenses estão cometendo genocídio, que os israelenses são como os nazistas, que os israelenses foram tão ruins quanto Hitler. Agora, o que é isso? Precisamos acabar com a ideia muito difundida de que os israelenses cometem genocídio. Seria o único genocídio em que a população cresceu significativamente durante o suposto evento. A população de Gaza disparou nos últimos anos desde que Israel se retirou. Então pode-se dizer que são genocidas mal-sucedidos ou pessoas que desejam cometer genocídio, mas não conseguiram. Sem análise real do que ocorre. Eu, como quem já viajou bastante pela região, posso afirmar isso. Não se compara ao que Bashar al-Assad fez ao povo sírio nos últimos anos, nem ao que ocorre no Iêmen na última década. O que ocorre na Cisjordânia ou em Gaza não chega a ser genocídio. Então, por que afirmam isso? E por que dizem como Hitler? Terceiro, por que dizem como os nazistas? Esses jovens cresceram com apenas um conhecimento da história, que são os nazistas. Se você conhece apenas um aspecto da história, tende a dividir tudo em dois grupos e analisar só por esse prisma. Hitler, não Hitler. Felizmente, esses jovens estão lançando a única acusação desagradável que conhecem. Eles recebem isso de pessoas que lhes dizem as coisas mais desagradáveis. Por que eu digo que eles estão pegando isso principalmente de vozes muçulmanas, pró-Palestina, pró-Hamas e outras? Essas alegações que vêm do mundo muçulmano contra o Estado judeu, porque o mundo muçulmano sabe o quanto isso vai ferir os judeus. É por isso que eles dizem que os judeus são iguais aos nazistas, porque sabem o quanto isso machucaria qualquer judeu. Esses jovens, ao adotarem esses argumentos, conscientes ou não, repetem essa calúnia contra o povo judeu. Alguns sabem o quanto isso machuca os judeus e não se importam. Outros talvez não saibam. Por que continuam? Por que essas pessoas pró-Palestina insistem nisso? Gaza é como o gueto de Varsóvia? Por que escolher o gueto de Varsóvia e não outro exemplo sem judeus? Por que não escolher qualquer outra coisa da história do mundo? Antes de tudo, aliás, não é uma comparação muito boa, não é? Porque quando as pessoas conseguiam escapar brevemente do gueto de Varsóvia, a primeira coisa que faziam não era sair correndo e decapitar a primeira criança que encontrassem. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Por que eles escolhem o gueto de Varsóvia? Eles querem ferir e machucar os judeus ao máximo. E tem mais. Se você acha que o mundo se resume a Hitler e não Hitler, está cometendo um grande erro. Esses jovens e crianças vão perceber, se conseguirem o que querem, que eram como Hitler. Digo isso porque, se o desejo deles se realizasse, e do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, Palestina, ou seja, um estado que é Judenrein. Porque Mahmoud Abbas, chefe da autoridade palestina, assim como o Hamas, tem comandado, se assim podemos dizer, a faixa de Gaza nos últimos anos, desde que mataram os representantes da autoridade palestina em Gaza. Mahmoud Abbas, líder da autoridade palestina, e o Hamas defendem que a Palestina seja apenas Palestina, sem judeus. A autoridade palestina e o Hamas não admitem judeus vivendo no Estado palestino. Então, se do rio ao mar for criado um Estado palestino, isso significará ou a erradicação de todos os judeus em Israel ou o deslocamento de todos os judeus em Israel.
Retirar todos os judeus de sua terra natal histórica significa matá-los ou enviá-los para outro lugar. E isso seria feito em nome de ser antinazista. Essas pessoas terão um grande problema pela frente se conseguirem o que querem. Eles são totalmente ignorantes e precisarão rezar para nunca obterem o que dizem querer.